a reinar aí no seu lar, em nome de Jesus, é o nosso desejo, amado. Quero aqui, desde já, agradecer todo o pessoal que tem permanecido aí fiel, que tem abençoado a igreja, tem trazido seus dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o gasofilácio para eu colocar o meu? Ó? Traz um para mim aí. Eu esqueci de pedir na hora de começar o culto. Muito obrigado, amados. Deus continue abençoando e cumprindo a promessa que Ele prometeu na sua vida, no nome de Jesus. Não precisa trazer o gasofilácio não, irmão. Você é diácono, vem cá e pega aqui, ó, e já leva lá para a turma de diaconal. Isso. Contabiliza lá. Glória a Deus. Muito obrigado por você. A conta está aqui, ó. Eles me informaram aqui no áudio aqui, que a conta está aqui. Se você quer participar e continuar contribuindo para todo esse sistema, tudo novo que nós estamos fazendo aqui, continuar funcionando melhor. Estamos reformando. Está aqui meio feinho por enquanto, porque já está lixando as paredes, tirando aí o que estava de ruim, vai pintar, por dentro e por fora, para esperar você. Nós estamos crendo, nós estamos orando, nós estamos fazendo de tudo. Como eu disse hoje de manhã, Deus é quem dá a martelada final. Deus é soberano e vai fazer o que Deus quer, e não o que a gente quer, mas a gente pode se alinhar com Deus, para que a paz dele venha. Se ele vai parar a tempestade do lado de fora, ou do lado de dentro, nós não sabemos. Mas ele só para uma das duas, quando a gente alinha o nosso coração com ele. Quem perdeu aquela surra de manhã, depois você vai lá no sermão e escuta de novo, para você crescer no nome de Jesus, tá joia? Então, muito obrigado. Deus continue abençoando, multiplicando na sua vida. A todos que têm trazido aí também as cestas básicas. Muito obrigado à equipe das mulheres da SAF, que não estão medindo esforço para levar essas cestas na casa dos irmãos, das irmãs. A junta diaconal também tem feito. Nós temos 2 frentes aí de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E se você sabe de alguém que está passando por necessidade agora, por problema, nos comunique, por favor, nos ajude. Pelo menos aí 2, 3 meses a gente poder ajudar essa turma até se levantar, reerguer, no nome de Jesus. Entre em contato conosco. Telefone da igreja aí. Você entra no site, ou você entra no WhatsApp da igreja. A gente tem 3 grupos de WhatsApp, onde a gente põe os números das contas, os telefones, onde você pode marcar aí, para a gente estar buscando, ou você trazendo aqui. Deus continue te abençoando, amado. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 1. Tira esse sonho para mim que vai me atrapalhar. Jó, capítulo 1. Sou eu mesmo que estou me atrapalhando, que eu estou pregando, e eu estou pregando lá de novo, viu, irmãos? Não é ninguém da equipe, não. Jó, capítulo 1. Olha aí. Quero que você leia comigo em casa. Manda o link aí de novo. Manda para a turma que você acha que vai precisar de receber essa palavra. Jó, capítulo 1, a partir do 1º versículo, a palavra do Senhor nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou gratuitamente, teme a Deus? É de graça? Acaso não o cercaste com sebe a ele? Sebe é cerca viva. Cercaste a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo está, quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nos humilhamos diante de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós carecemos da Tua presença, do Teu mover. Aquece nosso coração, realinha nossa visão com o Senhor. No meio de toda essa tempestade, aumenta a fé, fortifica o coração. Que os nossos olhos possam voltar para o Senhor que é Deus. Nós confiamos em Ti. Cumpre a Tua palavra de Lucas 12:12 na minha vida. Sopra, toma minha mente, o meu coração. Acende em mim mais uma vez a chama do Salmo 104, do versículo 4, prometido àqueles que são Teus filhos. Vem sobre nós, ó Pai, e toca no coração do Teu povo. Reanima o Teu povo na Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amados, a história de Jó é uma história bem conhecida, famosa pela uma frase que muita gente diz aí, até aqueles que nem acreditam em Deus, fala sobre: você precisa aprender a ter paciência de Jó. É nessa frase que todo mundo conhece parte ou um pouquinho dessa história de Jó. História de um homem que tinha tudo para ser feliz, tudo. Era um homem temente a Deus, do qual o próprio Deus falou essas qualidades dele. Não foi um amigo, um presbítero, amigo do pastor, que falou: não, é aquele ali, não. O próprio Deus, registrado nas Escrituras, olhou para ele e viu algo de bom nesse homem. Um homem que tinha muitas riquezas, tinha muitos filhos. A palavra de Deus diz que ele tinha muitos animais, e servos que trabalhavam para ele, perdia a conta. Os homens mais ricos do Oriente. Essa é a história. Mas a história de um homem em que Deus apostou. A Bíblia fala de muitos amigos de Deus. Alguns que Deus chamam de amigo, que se fizeram amigos de Deus. Mas até hoje, eu só vi na Bíblia um homem que Deus apostou. Essa é a história em que Deus confiou em um homem na face da terra. Disse: viste meu servo Jó? E quando Satanás levantou: porventura o Senhor não tem cercado ele com cerca viva, com sebe, a ele, os bens dele, tudo que ele tem aos filhos? Toca nele. E Deus falou: toca. É uma história surpreendente, uma história que me traz medo. Em tempo de luta e de tempestade como essa que estão vivendo, às vezes quando o coração da gente fica apertado e que a gente parece que não vai aguentar, eu lembro dessa história e eu oro quietinho ao meu lado, confessar os temores do meu coração. Eu falo: Deus, eu quero só lembrar o Senhor uma coisinha. Eu não sou Jó. Não aposta em mim não, que o Senhor vai perder. Eu tenho medo. O que Jó viu que ninguém viu? No texto aparecem duas expressões. Uma que ele falou assim: eu sei. O que ele sabia que ninguém sabia? Qual é a diferença desse homem nessa geração? O que ele sabia, amados, que o colocou de pé diante de tantas desgraças? Num só dia ele recebeu todas as notícias ruins possíveis da vida, e no outro dia a outra notícia da enfermidade do seu corpo.
Perdeu os 10 filhos. Irmão, nós estamos falando de 10 caixões de uma mesma casa. Tem muita gente passando nessa pandemia, essa tristeza. Não na intensidade que Jó passou, talvez a gente desconhece. Mas gente perdendo pai, perdendo irmão, perdendo filho. Gente que estava doente e com problema de hipertensão, como também eu tenho. E o filho normal, com a saúde boa, toda, adolescente, 17 anos. As duas pegaram. A que estava doente sobreviveu. E a outra foi. Dor. Dor que a gente não tem como medir. Essa pandemia tem trazido dor e caos, medo. Como nós nunca passamos, a nossa geração nunca passou sobre essas coisas que nós estamos vivendo hoje, nós não sabemos medir essas coisas. Às vezes a gente acha que é mentira, até bater na nossa porta. A gente acha que não tem nada a ver e que não vai acontecer, até acontecer com um familiar nosso. E aqui vem e treme e balança. E mediante de toda essa pandemia, eu vejo a história de Jó como uma história que pode nos nortear no meio das tempestades, e que vem coisas ruins, e que elas acontecem. Pois na vida desse homem, ele sabia algo que o manteve de pé, mesmo perdendo seus 10 filhos num dia, o seu dinheiro, as suas propriedades, os seus animais, os seus servos. A única coisa que ficou foi a esposa. Nem a saúde ficou. O que esse homem sabia que o manteve de pé? E então eu quero trazer essa noite esses princípios que Jó sabia e que manteve na tempestade, para que nós possamos, no nome de Jesus, procurar como Jó, saber também. E esse saber não é só de estudar, mas de experimentar. É uma sabedoria experimentada, de conhecer plausível, de ter a experiência. Quando ele fala assim, eu sei, é porque ele não só estudou ou ouviu alguém falar, aconteceu com ele. E é uma das coisas que nós precisamos aprender, porque nós não sabemos quando é que vem o dia mau, ou quando o grande último dia, o grande dia do Senhor virá. A palavra diz em uma expressão, o grande terrível dia do Senhor, e ele virá. E nós precisamos ficar de pé no nome de Jesus, como servos de Deus que somos, como homens e mulheres de fé que a gente proclama a todos. É agora que essa fé que a gente prega durante anos, ela tem que fazer valer a pena. Esse é o diferencial do povo que se chama povo de Deus, independente da denominação. A palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. Não é pela bandeira que eu carrego da minha denominação, mas pela fé que Deus me deu. O que Jó sabia e que nós precisamos saber. Primeira coisa que ele sabia, olha o versículo 1, e foi repetido no versículo 6. Um narrador descreve, o outro, o próprio Deus, ele narra como Deus falando na primeira pessoa. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Aqui o escritor do livro narra, mas no versículo 6, ele já narra na primeira pessoa como Deus conversando com Satanás. Se observaste o meu servo Jó? O que Jó sabia que a gente precisa saber o caminho que toca o coração de Deus. Jó sabia o caminho, ele conhecia esse caminho, e esse caminho não era só buscar a Deus, não era só confessar que Deus era o Senhor. E o que mais me impressiona nesse homem, porque esse homem aqui não tinha igreja, como vocês estão saudade do templo, ele nem tinha como sentir saudade, porque não tinha tempo. Ele tinha amigos, mas ele não tinha pastor, ele não tinha ministério de louvor cantando, ele não tinha livros de teologia, ele não tinha Bíblia na mão, como nós temos. Eu pelo menos tenho umas 10 aqui, só no celular. Ele não tinha. E o que ele tinha que o manteve de pé? Porque essa turma, eu me inspiro muito na turma do Antigo Testamento, porque é uma turma que praticamente não tinha nada,
mas o que eles tinham era o suficiente para andar na presença de Deus. Hoje nós temos tudo, irmãos. Se você não está gostando dessa live aqui, você clica lá e escolhe outra live. Hoje tem milhares de pastores ao mesmo tempo pregando. Uma geração que tem tanta coisa, que é tão rica de conhecimento, de teologia sobre Deus, e tão pobre de experiência de andar com Deus. O que Jó sabia? Jó sabia tocar o coração de Deus, com a vida reta, mesmo sabendo que não era o que ele fazia que dava essa garantia. Como o senhor sabe disso? Nós vamos ver lá na frente. Como que ele ficou sabendo, sem ter o Novo Testamento, sem... Amados, quando a gente é amigo de Deus, você vai ver aqui para frente. Ele sabia tocar o coração de Deus. O que movia a vida de Jó não era o dinheiro que ele tinha, mas a vida reta. Uma vida de retidão, sem atalho. Ele não era a curva do rio, irmão, onde para tudo de ruim. Tem uns irmãos, às vezes, na igreja, parece que ele tem um espírito de curva de rio. Quem é pescador sabe do que eu estou falando. Tudo quanto é curva de rio é onde para as piores sujeiras, imundícies. Tudo que não presta, para na curva do rio. Jó não tinha essa curva de rio, ele era um homem reto. Ele não deixava coisa ruim parar na vida dele, não. Nós temos que, como povo de Deus, amados, expulsar esse espírito de curva de rio da nossa vida. Porque todas as pessoas que vêm contar notícia ruim, em vez da gente ouvir e só ficar com as coisas boas, igual a Bíblia fala para a gente ouvir tudo, estudar tudo, mas só reter o que é bom, só reter o que é bom. E o que eu tenho visto pelas igrejas onde eu tenho passado, muitas pessoas, não são poucas, parece que elas não estão lendo a Bíblia, ou que esse versículo eles rasgaram e jogaram fora da Bíblia dele. E tudo que é de ruim, eles guardam no coração. Se alguém maltratou ele, é isso que ele guarda no coração. Se alguém desaprovou uma palavra que ele falou, é isso que ele guarda no coração. Se alguém fez alguma coisa que chateou o coração dele, é isso que ele planta na alma dele. E rega ainda todo dia, fica lembrando todo dia, para que ele enraizar e dar muitos frutos ainda. Eu não consigo entender isso, amado. E por isso a gente tem perdido, nesses passares dos anos, das semanas, coisas boas do pessoal que nos ama. Às vezes falou uma coisa ruim, mas olha a vida que a gente tem, uma história que a gente tem. Tem pessoas que têm jogado histórias histórias de amor de mais de 25, 30 anos, por causa de alguns dias de amargura de alma que aquela pessoa produziu no coração dela. Reteve, curva de rio, deixou parar aquele trem, deixou enraizar. Jó tinha uma vida reta, retidão em tudo que ele fazia, mas retidão em tudo que ele ouvia. Ele tinha uma vida que se desviava do mal, e isso tocou o coração de Deus. Ou seja, o mal vinha contra ele, mas ele decidia desviar. A palavra do Senhor diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas nós não temos como escolher como nós vamos agir com as pessoas, ou receber as ações das pessoas, mas nós podemos escolher todas as vezes como nós vamos reagir. A reação cabe a nós, a escolha. E nós, como povo de Deus, nós precisamos escolher se desviar do mal. Eu sei que isso é complicado, porque a carne da gente pede para a gente mostrar que a gente também sabe, que a gente também é forte, principalmente nós que somos homens, que Deus nos fez assim. O homem é feito para matar e para morrer, é o que tem que morrer pela esposa. Foi Deus que disse lá em Efésios 5:31. Fala que o homem, se ele quer viver uma vida de casado, ele precisa amar a esposa como Jesus Cristo amou, e assim mesmo se entregou por ele, pelo povo. Fala assim, ama desse jeito, e morreu. Você quer casar, irmão? Então os jovens que estão aí pensando em namorar, ou já estão namorando, se você não, o homem, se você não tem atitude no coração de morrer por essa mulher, não começa namoro não, começa não, vai dar ruim. Porque aquele que criou o casamento, ele deixou um padrão, e para o homem você precisa morrer. Se você não estiver disposto a morrer por essa mulher, nem casa. Porque se casar é desse jeito. O homem, ele tem essa de invadir,
de levantar, de querer defender. Mas a palavra do Senhor diz que Jó se desviava do mal. Mesmo tendo esse nascido homem, esse sistema de defesa, ele escolheu. O mal a gente escolhe, ou bater de frente, ou desviar dele. E ele sabia disso. Um dos princípios que ele sabia e conhecia a Deus, ele sabia que uma jornada de vida com Deus o levava a tocar no coração de Deus. Nós vamos entender isso, amados, porque andar com Deus é muito mais do que saber sobre Deus. Andar com Deus é muito mais do que estudar sobre Deus. Andar com Deus é muito mais do que pregar sobre Deus. Nós podemos pegar essa turma aí que está estudando oratório e outras coisas, nem vou falar um outro nome aqui não, senão vai causar ojeriza em uma turma aí, mas essa turma que é especialista em falar, em fazer o povo chorar, só na palavra, na oratória. Aí o povo chora, fica emocionado e faz besteira, depois chega em casa e vê a besteira que fez, não tem jeito de voltar. Isso é oratória, isso não é conhecer a Deus, isso não é andar com Deus. Andar com Deus é estilo de vida. É todos os dias, é uma vida reta, uma vida que se desvia do mal, um homem que era íntegro, um homem que temia a Deus, é um homem que toca no coração de Deus. Mas o que ele sabia também? A segunda coisa que Jó sabia, primeiro ele sabia qual era o caminho que tocava a Deus, do qual o próprio Deus falou, a lista que ele fazia. A segunda coisa que ele sabia, Jó capítulo 1, versículo 5, olha aí. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E o que diz esse texto aí no final? Assim o fazia Jó, continuamente, ininterruptamente, sem parar. Ô irmãos, presta atenção, um homem cheio de muitos bens, de muitos animais, de muitos empregados, de muitos filhos, a turma só mais antiga da igreja e da casa que sabe o que é isso. Essa turma mais nova igual eu assim, a gente não sabe o que é isso não. Tem uns que sabem, né? Igual o pastor Fábio, igual o pastor Cezinha. Muitos filhos. Mas ele ainda tinha tempo para todos os dias, continuamente, separar um tempo só para Deus. Hoje, irmão, nós temos 2 filhos, uma esposa, 3 galinhas, 2 gatos, um cachorro, um emprego. Fala assim, não tem tempo não, estou atribulado, está na correria. Dá não, pastor, não sei o quê. O cara não ora, o cara não jejua, não lê Bíblia, não sabe versículo de cor. Não tem tempo. Pede para fazer oração, ele passa vergonha no microfone. Porque esse negócio de oração, irmão, não é... Nós já estudamos aqui, estudamos várias vezes na escola dominical. Graças a Deus, Deus deu o privilégio daquele tempo que nós vivemos junto aqui, foi intenso. Nós falamos só sobre oração na escola dominical. Como orar, vamos aprender a falar com Deus. Oração não é repetição, não é falar o que o outro fala, não é copiar a palavra do outro. Oração é diálogo, é conversa. Quando a gente não sabe conversar, é porque a gente não conversa muito com a pessoa. Quando você chega com uma pessoa que você nunca viu, e aí você para e fica olhando para ela e não conhece. Mas quando é alguém que você conhece, seu amigo e tudo, não encontra. Mulher então nem se fala, não para não, aquela conversa vai, aquilo ali é oração, você está orando com a pessoa. Jó fazia isso todos os dias, continuamente ele parava e santificava, e ele sacrificava, e ele pedia perdão pelos seus filhos, porque talvez, oração preventiva, amados, hoje nós fazemos uma oração de remédio, depois que já lascou tudo, aí começa a orar, começa a jejuar. O povo hoje só desperta para a oração quando o mal bate na porta.
quando tudo é parado, quando é mandado embora, quando pega uma doença de morte. Aí, irmão, ora, quando estava abertas as igrejas, e em tudo quanto é igreja orar. Aí, toma água até no copo, aquela que recebe a oração da televisão. Mesmo você sendo de outra denominação, inclusive os da casa. Eu sei. Que faz. Por quê? Está no desespero, corre atrás do prejuízo. Jó era um homem que corria na frente do prejuízo. Eu vou orar e vou santificar, e é toda madrugada que ele levantava pelos filhos dele, porque talvez, não espera o talvez virar realidade na sua vida não, irmão. Levanta antes, ora antes, e Jó sabia disso. Jó sabia que a intercessão contínua pela sua família e busca de santificação não dava imunidade às desgraças da vida, mas quando as desgraças bateram na porta dele, porque ele orava e santificava, é que ele ficou de pé. Ele conhecia com quem ele conversava, porque era todos os dias, todas as madrugadas, ele estava lá com o Senhor. Ele não sabia que essas coisas ruins iam acontecer com ele, mas ele sabia quem era o Deus da vida dele, porque ele orava todos os dias. Jó não só sabia tocar o coração de Deus, Jó tinha intimidade com Deus, sem ter igreja, sem ter pastor, sem ter pregação, sem ter ministro de louvor, sem ter comentário, sem ter doutor das escrituras. Ele tinha Deus, e isso bastava para ele. Nem Bíblia ele tinha, mas ele tinha Deus. Ele sabia quem era o Deus da vida dele, e isso o manteve de pé. Em momentos de crise, de pânico, de pandemia, de coisas como Jó, que se Deus quiser, uma coisa dessa não vai acontecer com nenhum de nós, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Esse negócio é pesado demais para uma pessoa só, perder tudo num dia só, tudo. Eu já tentei mensurar isso, só de pensar eu começo a passar mal e chorar, de tristeza na alma. Um homem que enterrou 10 filhos num dia só. Tristeza. Que não dá para medir, imensurável. Mas ele sabia quem era o Deus da vida dele. E ele o amava e conversava com esse Deus todos os dias. Isso o manteve de pé. Nesse momento de crise, de angústia, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. E ele já se revelou nas Escrituras. Nós precisamos intensificar essa leitura, amados. Lê o livro de Salmos, lê de novo, já li, lê de novo. Você precisa conhecer quem é esse Deus. Porque as tempestades vêm, mas quando elas chegarem, se você conhecer, de experimentar, de convicção de fé, quem é esse Deus, amados. Eu fico imaginando Lázaro na segunda morte dele. Chegando o período que ele ia morrer de novo. Alguns historiadores dizem que eles mataram ele. Mas a Bíblia não narra. Então eu fico com a Bíblia. A Bíblia não fala nada. Mas eu fico imaginando. Quando chegou a hora, a primeira a gente não sabe. Mas as irmãs choraram muito. E viram que ele estava morrendo e mandou. Ou seja, ele morreu devagar. Mas quando ele volta da morte, com a palavra do nosso Senhor Jesus, Lázaro, vem para fora, que ele sai pulando, que ele estava amarrado. Agora na segunda morte, como que ele estava indo? Eu sei que meu Redentor vive, e aquele que ressuscitou dos mortos, já me ressuscitou uma vez. Até a próxima, gente. Ele sabia que um dia o Senhor dele, porque a irmã dele falou, Senhor, eu sei que por fim nós levantaremos dos mortos e que estaremos com o Senhor. Eles já tinham essa convicção. Uma coisa é ter convicção, a outra coisa é experimentar a convicção. Foi e voltou, aleluia, e agora está indo de novo, mas vai voltar. Convicção. Jó tinha uma convicção, quem era o Deus da vida dele, como tocava no coração. Mas Jó tinha uma terceira convicção, e ele sabia, está registrado aí em Jó, capítulo 1, versículo 20, olha aí. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou,
e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó sabia, amados, que mesmo com as notícias de desgraça, isso aí foi na hora que ele recebeu tudo. Veio aí os seus, morreu todos os seus animais lá, roubaram, mataram os seus empregados, todos aqueles animais, foi saqueado no dia. E por último, foi chegando um após o outro. Você vai ler aí, você vai ver. Quando um terminava de dar notícia, chegava outro com a notícia pior. A última notícia foi: seus 10 filhos estavam lá na festa, houve um redemoinho, um vento, terremoto, a casa caiu sobre eles, não sobrou nenhum, só eu para te contar. E então ele faz esse procedimento aqui. Ele rasga tudo, cinza na cabeça e fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sabia, amados, que a adoração cabe em qualquer lugar. Tem gente que só sabe cantar quando a conta dele está boa, quando ele tem saúde. Tem gente que só sabe cantar se ele está a conta de vir na igreja, porque para ele a igreja é o melhor. Meu irmão, aonde Deus está é o melhor lugar, seja na igreja ou fora dela. Jó não tinha igreja, Jó não tinha pastor, presbítero, Jó não tinha câmera, não tinha webcam, Jó não tinha vídeo gravado, louvor gravado, mas Jó tinha Deus, e Deus era suficiente para ele. Nós temos que entender que Deus tem que ser suficiente para nós, em nome de Jesus. Nós temos que adorá-lo pelo que ele é, não é pelo que ele pode nos dar. Jó perdeu tudo. Mas a gente perde a unha do dedão. Essa manhã, vou cortar um limão duro lá, perdi um pedacinho, ficou até vermelho aqui, ó. Lascou. Ainda vim pregar. Aí eu preguei com mais raiva. Estava doendo demais. Aí acabou o dia da pessoa, porque arrancou um pedaço, começa a murmurar, começa a xingar, aí briga com todo mundo. Jó perdeu foi tudo, amados. Ele sabia que a adoração cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. Paulo também sabia disso. Todo lenhado e adorava o Senhor naquela cadeia, todo lenhado. Nós vamos aprender que a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Quem aprende isso, ele parte melhor para a segunda etapa da vida dele, que é a melhor que está por vir. Porque aqueles que morrem em Cristo Jesus, o que é melhor ainda está por vir. Já foi garantido por aquele que veio, Jesus Cristo. Mas a vida eterna, onde vai ser enxugado dos nossos olhos toda lágrima, onde o nosso corpo não vai adoecer, vamos receber um corpo incorruptível registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Lê lá do corpo incorruptível. Está no contexto lá. Onde Deus vai estar conosco, presente, vai se revelar a nós, tanto que o perfeito, que eu falei nessa manhã, quando Ele chegar, tudo que a gente sabe, ainda é nada, é nada, tudo que a gente ensina e aprende aqui, ainda é mínimo, é 0,00 do nada, porque o perfeito vai estar presente, o Todo-Poderoso, Ele, o nosso Senhor, e vai estar conosco, amados. Ele já preparou até o lugar, junto com o Pai. Aleluia. O nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Nosso Deus é maior do que as nossas enfermidades. O nosso Deus é maior do que o caos das nações. E esse é o nosso Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Porque se a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe que a adoração cabe em qualquer lugar. Amém, irmão? A gente sabe como tocar o coração do nosso Deus. Jó sabia, e não tinha esse tanto de estudo que a gente tem. Mas ele sabia, o pouco que ele tinha já era o suficiente para que Deus visse e apostasse nele. Gente, nós temos Deus. Nós temos um Deus dos impossíveis. Um Deus que não prometeu todas as coisas boas aqui, mas que estaria todos os dias presente com a gente. Isso Ele prometeu. Em vez de você ficar procurando na conta bancária se entrou, se não entrou, procura onde o Senhor está, Deus. Na minha casa, manifesta, Deus. Entra na minha alma, na minha vida. Toca no meu coração, enche-me do Senhor. Enche-me do Espírito. Essa é uma oração que Deus responde, amado, sabia?
O quanto você pedir para ser cheio? Onde que está isso, pastor? Lucas, capítulo 11, no versículo 13. Confere lá. Está no contexto daqueles famosos versículos que todo mundo sabe de cor, mas a gente não sabe o final deles. Aquele que pede, recebe. O que busca, acha. Aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. E aí no versículo 13 assim: se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aleluia. É promessa de um Deus que não pode mentir. Quem está falando isso? Jesus. E Ele está dando a dica para os discípulos. Quando vocês forem orar, ora assim. Que o contexto é esse. Lá do versículo, capítulo 11 de Lucas, no versículo 1. Quando eles pedem, o contexto é esse. Eles pedem a Jesus para ensinar a orar. Nós precisamos aprender, amados, com a palavra do Senhor. Nós temos um Deus que quer nos encher dele. Mas por que a gente tem que pedir? Ô irmão, é essa hora que eu fico meio nervoso, às vezes o pessoal ficou ofendido comigo. Porque se está escrito na Bíblia, a gente tem que obedecer, não tem que ficar questionando não. Tem gente que acha na Bíblia e começa a questionar. Ô irmão, está escrito, vamos obedecer. Não, porque que a gente precisa pedir a Deus, sendo que Deus conhece todas as... aí dá vontade de falar assim, ovelhinha retardada, porque Jesus falou que tem que pedir. Se Ele falou, nós temos que obedecer, nós não temos que discutir. Mesmo Ele sabendo, Ele quer que a gente peça. Então peça, filho, para de discutir com Deus, que dá ruim para você. Ele falou, pede. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E aquele que bater na porta, a porta vai abrir. E se pedir o Espírito Santo, o Pai vai dar. Aleluia. Então está escrito, eu vou pedir. Transborda, irmão, de Deus, para você não transbordar de angústia. Quem transborda de Deus, não transborda de ansiedade. Quem transborda de Deus, não transborda de depressão. Quem transborda de Deus, irmão, transborda de vida, e vida em abundância. Foi o que Ele prometeu. Nós temos que transbordar, mas nós temos que buscar. E Jó sabia disso. O que Jó sabia mais? Olha aí. Jó 2:10. Mas ele respondeu para a mulher dele: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. E o texto diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quarta coisa que Jó sabia, que a visão que ele tinha de Deus está acima do que os outros pensam e do que acontece no seu corpo. A visão que ele tinha de Deus, a convicção que ele tinha no coração de Deus, era muito maior do que os seus problemas. Aqui ele passa a segunda etapa da provação. Além de perder os filhos, perder as finanças, perder tudo, o diabo volta a conversar com Deus e fala assim: pele por pele, osso por osso, e vamos ver se ele não nega ao Senhor. E Deus falou: pode tocar na carne e no osso dele, mas não tira a vida. E aí então ele aparece com um monte de ferida, e coçava tanto que o texto diz aí que ele pegava caco de telha e passava. Irmãos, eu não cheguei nesse estágio aí não, se Deus quiser nunca vou chegar, mas eu já peguei uma dengue lascada uma vez. E quando aquele negócio vai sarando, dá um monte de manchinha nas pernas da gente, que do joelho para baixo, quem já teve sabe o que é, sabe o que eu estou falando, que aqui tem da vontade de pegar literalmente um caco de telha e coçar, que coça que parece com uns 1000 pernilongos, pinicou tudo de uma vez só. É lasqueira. Você está rindo aí porque talvez você nunca teve dengue, mas quem teve sabe o que eu estou falando. Agora imagina, não só a canela, mas joelho, coxa, braço, tudo coçando, dando erupção. Nesse momento, a mulher dele fala assim: amaldiçoa esse Deus seu e morre, suicida. Aí ele dá essa resposta. Você fala como louca, mulher. Engraçado, né, irmão? Só um detalhe aqui, um apêndice, não é para dar briga aí, nem nada, mas é só para dar. O diabo podia tirar tudo que ele queria, só não tirou a mulher. Matou os filhos, tirou o dinheiro, mas a mulher deixou. Será por quê? Amaldiçoa esse Deus seu e morre. E aí ele falou: fala como doida. Você é doida, mulher, você é louca. Eu não recebi o bem de Deus, também não receberia o mal.
Gente, quem sabe quem é Deus, quem tem a visão de que Deus é, quem tem a visão que Deus está acima de todas as coisas, no dia do mal, ele fica de pé e ainda adorando ao Senhor. Aleluia. Agora, pastor, tudo bem isso aí, mas tem um motivo maior. Não tem não? Tem. Eu vou te revelar onde que está a palavra aí, eu sei. E eu sei, a tradução lá é, eu sei porque eu vi. O que Jó sabia, que ninguém sabia. O que Jó sabia, que o fez ficar de pé em todas as tempestades, e que nós dizemos que sabemos. Mas na hora que as tempestades vêm, as pernas da gente tremem. Abra aí na sua Bíblia. Isso aí, se você está de celular, colore aí. Se você está de Bíblia de papel, pega a caneta agora, você vai marcar esse texto aí. O que Jó sabia e que os homens daquela época não sabiam? Jó capítulo 19, vamos lá. Jó capítulo 19. A partir do versículo 23. Está escrito. Jó 19, 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Ele nem sabia o que estava por vir. Foi gravado no livro da vida. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha o que ele sabia, amados. Porque eu sei. Porque eu sei. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O que Jó sabia, amados? Jó sabia do Redentor, do Salvador, do grande eu sou, do Deus Emanuel. Jesus, o nosso Senhor, se revelou a ele. A palavra não fala que, onde está escrito que revelou? Ô irmão, leia aí de novo. Ele viu o Redentor, ele viu o dia do Redentor, e Deus revelou ao coração dele, que naquele dia, ele estaria ressurreto, assim como Paulo fala lá, da esperança dos que dormem em Tessalonicenses. Ou Timóteo, agora sumiu. Mas Paulo fala lá da esperança dos que dormem, e fala que de maneira nenhuma os que dormem vão preceder, os que estão vivos vão preceder os que dormem, porque aqueles que estão mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e todos serão glorificados e subirão ao Senhor. Foi esse dia que ele viu, e ele registra aqui, eu sei que a minha pele vai voltar, tudo vai voltar, e eu verei meu Redentor. Ele viu esse dia, ele sabia. Aleluia. Nós sabemos também, irmãos, a palavra está escrita aí, prometida em Isaías, está registrado no Evangelho. Jesus deixou os apóstolos, que chegou até nós. É esse Evangelho que a gente prega. É isso que a gente precisa saber. E isso tem que nos bastar. Quem é o nosso Redentor? E Ele vive. Pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó sabia quem era o seu Redentor, que ele vivia, e que ele se levantaria, e que ele estaria nesse dia para ver. Aleluia. Vale a pena ser amigo de Deus, amados. Você vai ver que todos aqueles que estão na palavra, que se tornam amigos de Deus por andar com Deus, caminhar na presença de Deus, procurar ter uma vida reta e se desviar do mal. Não fala isso de todos, mas de alguns falam. De Noé foi outro que falou, de Abraão foi outro, de Davi foi outro. Todos esses que Deus os chama de amigo, todos esses, eles têm a revelação do dia do Senhor. Você vai ver lá que eles falam, ou no Salmo, ou numa palavra. Foi revelado a eles. Os segredos de amigo a gente conta só para amigo, não é para quem anda com a gente, não. Uma coisa é vir na igreja. A outra coisa é ser amigo do Deus da igreja. E Jó sabia.
Isso manteve ele de pé. Eu quero te convidar nessa noite para você voltar a ser amigo de Deus, ou aprender a ser um amigo de Deus, a desviar do mal, a ter uma vida de retidão, de rendição a esse Deus, que pode todas as coisas. Por último, o que Jó sabia, está lá registrado em Jó 42. Vamos terminar com o que ele sabia. Jó 42. Olha o que ele diz aí. Versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Nós não sabemos o que está acontecendo hoje, ou qual vai ser o desdobramento de toda essa pandemia e das calamidades que virão. Mas nós sabemos que nenhum dos planos do nosso Deus vai ser frustrado. Nenhum. Então, amado, presta atenção. Porque se você planejou algo até para Deus, e foi frustrado e não aconteceu, é porque esses planos nunca foram do Senhor. Porque os planos do Senhor nunca serão frustrados. Pare de chorar e de entristecer por aquilo que na sua vida você achou que ia ter sucesso e foi um fracasso. E agora você fica vivendo em torno desse fracasso, e isso te dá depressão, te dá ansiedade, te dá síndrome do pânico, porque um dia fracassou, irmão, aquilo não foi de Deus. Porque os planos de Deus, eles acontecem. Ah, pastor, porque você não sabe o desastre que aconteceu. Irmão, aconteceu, a gente causa essas coisas, mas os planos de Deus têm um plano maior. E o plano maior de Deus não é você ficar pensando em cima daquilo que aconteceu e que rebentou sua vida. O plano de Deus para a nossa vida é ter vida e vida em abundância. São rios de águas vivas brotando de dentro de nós. Aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, a dar vida para as pessoas e para nós. Da onde sai fonte de água viva, tem vida, não tem morte. Talvez você tenha uma história ruim, não tão ruim como essa que você ouviu hoje à noite, Jó. A sua ficou até pequena, até sumiu. Mas te incomoda, mesmo sendo pequeno. Um espinho de cacto, ele pode ser o pequeno que for, mas se entrar debaixo da sua unha no seu dedo, aquele negócio tira a sua paz e tira toda a sua atenção. E talvez é isso que está na sua mão. Você achou que era um negócio grande e hoje, pela vida de Jó, você viu que é apenas um espinho de cacto, mas incomoda. Deus tem uma direção diferente para a sua vida nessa noite. Deus te chama a viver e a saber o que Jó sabia. Existe um Redentor. Existe um Senhor. Existe um caminho a prosseguir, do qual o nosso Deus preparou para nós, para que nós andássemos nesse caminho antes da fundação do mundo. Isso é Efésios 2:10. Ele não só criou esse caminho, mas Ele designou para que todos aqueles que reconhecessem a esse Deus como Senhor e Salvador, para que a gente pudesse andar nesse caminho. E esse caminho é um caminho de Jó, um caminho de retidão, um caminho de integridade, um caminho sem curva, amado. Pare de ser curva de rio no nome de Jesus. Deixa as coisas ruins passar. A gente não pode impedir o que as coisas ruins vêm, mas não segura. Deixa passar e ir embora no nome de Jesus. Recebe só águas vivas, que vêm do nosso Deus. De um Deus que nos prometeu e não vai mentir. Nunca mentirá. Ele vai cumprir. Que Deus te restaure nessa noite, te levante no nome de Jesus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele termina dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No meio dessa pandemia, em vez de você procurar o desespero, a enfermidade, procura o que Jó procurou no meio da desgraça da vida dele, de perder 10 filhos e tudo que ele tinha. Procura ver Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que essa seja a sua oração, amado. Que essa palavra te levante no nome de Jesus. Aumente o seu escudo. Essa é a palavra que eu tenho escutado nas madrugadas quando eu oro.
Tem vindo na minha mente o tempo todo. Já compartilhei com os presbíteros da igreja. Falei, gente, vamos aumentar o nosso escudo. Não sei o que está vindo aí, mas toda vez que eu oro, a palavra que vem no meu coração é: aumenta o seu escudo, aumenta o seu escudo. E a palavra de Deus fala lá em Efésios, que na batalha, em Efésios 6, ali entre o 10 e o 18, que fala da armadura de Deus. O escudo é a fé, para poder destruir todos os dardos inflamados do inimigo. Aumente o seu escudo. Escuta essa palavra de novo. Escuta essa palavra de novo. Escuta essa palavra de novo. Vai ser liberado o link. Escuta de novo. Escuta essa semana, toda vez essa palavra, até essa palavra descer para a sua alma, até você fortalecer, até você saber o que Jó sabia, sem precisar de passar por que ele passou. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, e que ele me trará de volta em carne, e eu o verei. Aleluia. Eu sei, porque o que eu sei vai fazer toda a diferença nessas tempestades. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero que você receba aí uma força de Deus no coração, na alma, que todo espírito de covardia, de medo, de desespero saia da sua vida. Você tem que ter convicção. Quem é o seu Deus? O nosso Deus é maior do que qualquer religião, do que qualquer doutrina. Ele é Deus. Ele entra onde a gente não entra. Ele toca onde a gente não toca. Ele transcende o que a gente prega. Ele transcende o que a gente consegue ensinar, porque Ele é Deus. Em Jó ele nos prova que ele não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de culto online, ele não precisa de Bíblia, ele não precisa de nós. Ele é Deus. Quando ele quer se revelar a um homem e fazer aquele homem íntegro, ele o faz. Jó, tão íntegro, do qual foi o único que Deus apostou. Um único homem que Deus olhou da face da terra e viu. Você viu esse homem? Você observaste ele? Que você possa se renovar nessa noite no nome de Jesus. Pastor, o senhor não conhece minha vida. Irmão, Deus conhece. Pastor, gostei dessa palavra, mas eu não... A minha vida... Irmão, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te trouxe para ouvir e te dizer que Ele conhece. Do mesmo jeito que Ele observou a Jó, Ele te observa. E se Ele te trouxe para essa palavra, Ele sabe exatamente onde você está, mas Ele sabe exatamente aonde Ele quer te levar. Aleluia. Se render aos pés do Filho dele, Jesus Cristo. Se renda, se entregue, orem, confiem. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. A Ti toda a honra e toda a glória. Toda a palavra falada aqui vem de Ti. Toda a palavra que veio do homem, que caia no esquecimento no nome de Jesus. Mas toda a palavra que veio do Teu Espírito nessa noite, inunda o coração do Teu povo. Renova o Teu povo. Levanta esse povo desse sofá, dessa cama, dessa cadeira, com lágrimas nos olhos, sabendo que eu sei que o meu Redentor vive. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aconteça o que acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Restaura a fé do Teu povo, meu Deus. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso escudo, aumenta a nossa adoração dentro de casa, aumenta a nossa leitura da palavra. Tira toda a preguiça, tira, Senhor, todo espírito de perturbação. Tira, meu Deus, e quebra toda a seta inflamada do inimigo. Volta os meus olhos e os olhos do Teu povo para Ti. Dá-nos uma visão da eternidade. Crava nos nossos olhos a eternidade do Senhor. Dá-nos a visão do Teu reino que é chegado até nós. Que o Teu reino venha nessa noite. Que o Teu reino entre nestas casas. Que o Teu reino entre na vida e no coração dos Teus filhos. E levante um poderoso exército num vale de ossos secos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem, Senhor. Só Tu sabes. Dá ordem ao Teu Espírito. Sopra sobre esse vale de ossos secos.
Levanta o teu povo, meu Deus. Tira do meio dos mortos. Enche, transborda, nos envia aonde o Senhor nos plantou, para trazer vida e vida em abundância. É em nome de Jesus que nós oramos. Vamos terminar adorando a esse Deus que é vivo. Deus te abençoe essa semana. Seja uma semana abundante. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória
junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o